Voltamos com o programa Cidade de Leitores, falando hoje sobre história e ficção. Nossa convidada é a historiadora com 29 títulos publicados, Mary Del Priore. Mary, a maioria sobre a história e eventos, personagens do século XIX, não é isso? Exato. O que tem nesse período que encanta você assim? Olha, acho que uma grande movimentação social. E nessa movimentação social nós vamos ver emergir também o tema da abolição. Eu lembro que na Europa é o momento da formação dos partidos socialistas, Marx está escrevendo o Capital, é o momento em que os comunistas estão na rua, inventa-se uma coisa que depois vai ser transposta para o Brasil através dos republicanos, que é o meeting, aquela coisa do cara subir no banquinho da praça e ficar, né, vituperando, fazer seu discurso. Então é um momento de grandes transformações, transformações tecnológicas também, com a chegada da eletricidade, da telegrafia. Então, isso tudo, Leila, é fundamental, porque vai formar uma coisa que a gente conhece mal, que é a opinião pública, né? E a opinião pública vai interferir diretamente, tanto no final da monarquia, quanto no processo da abolição. E novidades até na religião, né? Você fala do nascente espiritismo. Fantástico. Final, assim, do século XIX, coisa como chegou forte, né? Exatamente. E como no Brasil teve assim, uma aceitação muito grande. Isso me surpreendeu. Chega nos anos 60, justamente, o Barão de Santo Ângelo, amicíssimo de Dom Pedro II, vai ser cônsul na Alemanha, escreve para Dom Pedro II, inclusive, uma carta impressionante, dizendo, olha, eu tive numa sessão de mesa e aqui disseram que se vocês não fizerem abolição, o império vai acabar. E é interessante como todas as religiões, esse é o momento também que as religiões afro estão se organizando em terreiros, os atabaques estão batendo. A gente vai ver que tudo isso é uma vontade de mudança, de escapar da religião católica, que nesse momento tinha se tornado muito ultramontana, com um papa que achava, que é o Pio IX, que as diferenças entre os seres humanos era normal, quer dizer, que absurdo, né? E a segunda coisa é que se devia a obediência a Roma sem a presença de nenhuma outra religião. Ora, como é que o Brasil ia acabar com a escravidão sem receber imigrantes protestantes, budistas, o que fosse? Né? Essa é uma outra grande questão que se coloca nesse período. E a princesa Isabel, mostrada aqui no seu Castelo de Papel, é muito mais envolvida com a religião do que eu tinha ideia, totalmente envolvida, muito mais envolvida com a família, com os afazeres de dona de casa, do que com a política do país. Exatamente. Não é? E ela que seria a próxima na linha de sucessão do Sem trono dúvida. de Dom Pedro II. Isso acontecia porque foi uma falha na educação dela. A culpa é de Dom Pedro II, que foi negligente, né, com essa sucessão. Ou porque era falta mesmo total de aptidão dela para o poder? O que você acha? Olha, Leila, em história nunca é só um fator. Um dos aspectos da personalidade de Dom Pedro, que é muito curioso, é que ele não deixa o casal se envolver com política de forma nenhuma, né? Eles não são jamais convidados para reuniões de ministério. E, por último, eu diria, ela não tinha apetite para governar. Se a gente pega as cartinhas da princesa Isabel, sempre que ela assume uma regência, essa regência vem acompanhada de queixas. Não quero, é chato, é tedioso. Caranguejola, a política é uma caranguejola. Eu tenho que carregar, né? Quer dizer, eu somei até no final do livro essas expressões todas para mostrar que, diferentemente do que se poderia imaginar, talvez ela passasse até, enfim, a coroa direto para o filho dela mais velho, Pedro, mas ela de forma nenhuma, nem ele tinham qualquer vontade de governar, e ele, antevendo a chegada do movimento republicano, várias vezes escreve para a Europa dizendo, nós não terminaremos os nossos dias no Brasil. Quer dizer, ele era de grande lucidez. Conde D. Ela, como você bem mostrou, muito voltada para casa, para a domesticidade, para uma vida extremamente familiar. Mas será que Dom Pedro II não queria mesmo o outro neto? O Pedro Augusto, né? O Pedro Augusto, essa é uma filho da Leopoldina, irmã da princesa Isabel. Para mim ficou uma grande interrogação. Eu escrevi o primeiro livro sobre Pedro Augusto, escrevi agora esse, e eu cheguei à conclusão de que quem mais acertou na definição do Dom Pedro II foi o Gilberto Freire, que chamava ele de imperador cinzento, porque ele realmente vivia em cima do muro, né? Então, o Pedro II é a grande interrogação que fica. Quem terá sido realmente o nosso imperador? Vamos aguardar um próximo livro. Olha, nós vamos agora à segunda parte da entrevista com o Jonas Klabin, produtor da montagem brasileira do musical As Mulheres de Grey Gardens. O espetáculo conta a história das excêntricas tia e prima de Jacqueline Kennedy, que também é personagem na peça.
O autor, tradutor, diretor e produtor Jonas Clabin tem formação de graduação e mestrado nas universidades de Boston e Nova Orleans, em literatura comparada, história da arte e estudos de cinema. Foi o responsável pelos projetos teatrais O Mistério na Mansão e Hedwig e o Centímetro Enfurecido, entre outros. Atualmente está à frente do musical As Mulheres de Grey Gardens, com direção de Wolf Maia. A trama mostra como vive Edith, a mãe, e sua filha Ed na mansão que dá nome à peça. Pra que essa careta? Tá tudo completamente fora de ritmo, meu Deus. Vai Tá voar! horrível. Você quer, por favor, trazer o meu rádio? Que eu preciso escutar um pouco de música profissional. Eterno no meu! Para com isso! Para! É só sua mãe, eu tô falando! Meu Deus! Jonas Clabin, a cenografia é formidável. Os atores são ótimos, excelentes, né? A trama é boa, tudo é bom no espetáculo, mas é um musical. Se a música não fosse boa, era um desperdício total de todo esse esforço. Se a música é boa, não é? É linda. Ela se entrelaça com o texto, né? Tem umas partes que sai falado, quando você vê já está cantando. Né? É uma coisa muito costurada, diferente da maioria dos musicais, não todos, mas da maioria. Ele é quase mais para uma opereta do que para um musical. Você não estava a fim de se casar e agora a culpa é da sua mãe? Mãe, eu perdi todas as minhas chances! Vai! Diz! Apontando o dedo, diz que foi a vida que estragou o seu brinquedo. Diz que a culpa é minha, toda mãe tem culpa, joga na mexia. Você fez a tradução do texto e versão das músicas? Na maioria das músicas, sim. Nossa, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? É trazer o que é específico de lá para cá, né? Esse é o mais difícil. Que manter a rima, a métrica, isso eu acho que eu aprendi bastante, tá bem azeitado nesse projeto, mas é realmente trazer sempre os detalhes do que é a cultura americana e como ela pode se encaixar na cultura brasileira. Tem uma música que assim, nós combinamos com arroz com feijão, por exemplo. Eu gostei muito. Sim. Né? Um achado. O termo em inglês, que é o título dessa música, é Peas in a Pod, que seriam duas ervilhas da mesma vaja. Vem cá me dar a mão, nós somos o norte, o sul, somos rosa e azul, somos arroz com feijão. Agora, dessa história, você tem uma preferência? Você acha que alguém ali... Pois é, né? Grey Gardens ele tem essa dúvida que deixa em todo mundo de quem é a culpa, né? Algumas vezes você acha que a mãe tem razão, algumas vezes você acha que a filha tem razão. E tem várias outras histórias, vários outros boatos, várias fofocas que não foram contadas na peça, né? A peça ela escolhe alguns fatos ou fofocas ou ficção para relatar a história da melhor maneira possível. E escolhe bem, né? Porque Escolhe uma mãe bem. que desmancha a possibilidade de um bom casamento para a filha é um fato forte, né? Na vida das duas. Se não fosse por isso, a Edie diz que ela teria sido a primeira dama. Quer dizer, essa figura é interpretada por Soraya Ravenli no segundo ato. No primeiro ato, a Soraya interpreta a mãe. A mãe. Né? Esse jogo também com as atrizes é da peça original, não? O jogo das atrizes é da peça original. Você já... Não me toque! Eu sou sua mãe! Eu não sou sua filha! Eu sou apenas a sua sombra, você não chega, Estelaide! Quando eu chegar em Nova York, eu nunca mais vou voltar! Nunca mais! Eu vou pra Nova York e não volto! Tenho que deixar meu cabelo crescer. Ai, não tenho mais cabelo! E agora tá cada vez mais gorda, não é? Meu corpinho só volta ao normal no dia que eu pisar em Nova York. Agora, a Sueli Franco emociona. A Sueli Franco. Emociona, porque é uma senhora de baby doll o tempo inteiro, né? Para ficar bem americano, baby doll, pernas de fora.
e levando aquele papel com tanta força e dignidade que me emocionou, assim, do início ao fim. Todas ela parece bem. Surpreende, No né? início surpreende. Aquela voz, aquele poder daquela voz dela e a habilidade de pegar aquela personagem tão americana e Trazer para bem trazer pertinho para da gente. bem pertinho. Se um dia eu conseguir sair dessa cama, aí você vai ver o que é uma noite na ópera. Você diz no programa da peça que esse é um espetáculo que fala em liberdade e felicidade. Sim. Onde você viu ali liberdade e felicidade? Nas escolhas delas, né? E no viver delas. Elas ali, elas não estão sobrevivendo. Elas estão vivendo, elas cantam, elas dançam, elas se amam. Quantas uvas você quer, mãe querida? Creme de tomate ou de cebola? Você quer milho? Você escolhe. No próximo bloco, Para tratar do século XIX, segunda metade, eu pego toda a literatura do período, vou ler os grandes autores, vou me inspirar na maneira como eles escrevem.